Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que acontece às terças e quintas, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo é o 143. Esse livro é uma psicografia do nosso amadíssimo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Mas antes de começarmos mesmo, vamos dirigir os nossos pensamentos a Jesus, pedindo seu auxílio, para esse momento de estudo, que a presença dos nossos amigos espirituais, nos auxilie para que as melhores inspirações sejam percebidas por mim, para que a gente tenha um estudo produtivo, claro, simples, mas que retrata a verdade, os ensinamentos de Jesus. Então a gente agradece por esse momento, de aprendizado para todos, e que a gente possa tirar a melhor lição possível, desse conteúdo aqui. Então vamos lá. O título do capítulo, 143, é Legião do Mal. E antes, fazer uma parte introdutória para a gente ter compreendendo melhor um pouco esse título, que parece mais um título de filme de terror, Legião do Mal, mas não é o caso, Então, quando a gente vai tomar a leitura desse capítulo e mais desse título, a gente precisa de lembrar algumas questões, Nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, e os planetas nessa condição, a prevalência do mal ainda é maior em relação ao bem, Até porque as criaturas que, nós, que povoamos esses planetas, ainda estamos muito mais próximos da linha de partida do que de chegada. Então, com isso, os sentimentos menos nobres, as ações, as atitudes, o egoísmo, o orgulho ainda imperam, Então, os sentimentos mais nobres, eles não são a maioria. Então, por isso que se percebe muito sofrimento, muita dor, muita revolta, porque ainda estamos distanciados das leis divinas, criadas por Deus. E aí, distanciando das leis divinas, nós nos distanciamos do bem, nos aproximamos daquilo que não é correto, que não é certo. E aí vai de acordo com a quantidade, desses corações em desalinho, destoando do que devemos seguir. E aí, quanto mais pessoas nesse caminho, quanto mais criaturas nesse caminho, fica mais complicado, se estabelecer um ambiente de amor, de plenitude, Mas nós estamos caminhando, isso que é importante, sempre. Como que a gente pode perceber, esse mal? Como que a gente pode explicar que mal é esse, Porque, como nós já dissemos, Deus, nosso Pai misericordioso, Criador, inteligência sublime, Ele criou, tudo, e as leis divinas, que são todas as atitudes, todos os sentimentos, tudo que rege a conduta do bem. E é para onde nós devemos caminhar, para nos tornarmos espíritos puros e sermos co-criadores, na empreitada do Cristo que esteve entre nós, e colaborar, a conduzir todos os outros irmãos na seara do bem,
Quando nos tornarmos espíritos puros, seremos co-criadores em plano maior. Por enquanto, somos co-criadores em um plano menor, ainda engatinhando, mas já com a centelha divina se tornando viva aos poucos, né, com o nosso esforço. Então, essas leis divinas, elas foram escritas em nosso coração, né, simbolicamente falando. Então, ela existe dentro de cada um de nós, criaturas de Deus. E de acordo com o nosso processo evolutivo, né, nossa progressão evolutiva, a gente vai se tornando cada vez mais apropriados, né, do bem dentro de nós, como conduta, como um processo, como uma prática natural, e assim vamos nos aproximando do bem. Quando a gente se distancia das leis divinas, né, colocando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falta de empatia, de indulgência, enfim, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, a gente se aproxima mais da conduta equivocada, que não nos aproxima de Deus, né? Então, o que acontece às vezes que se costuma, né, durante muito tempo e ainda persiste em alguns pensamentos, né, que o mal ele é personificado numa pessoa, numa criatura. É como se Deus tivesse criado um ser, né, capaz de grandes poderes, grandes atitudes, parecido inclusive, né, com a potência de Deus, né, enquanto Criador, e ele fosse viver eternamente em sofrimento e fazendo mal, né, sem a possibilidade de se transformar. Então isso não condiz nem um pouco, não faz sentido algum com a perfeição de Deus, né? Deus, ele é um Pai maravilhoso, ele é perfeito, ele é justo, ele é soberano, ele é a bondade. Então não faria sentido algum se Deus tivesse feito uma criatura nessas condições. Então, é uma forma equivocada, né, por diversos fatores, né, essa interpretação muito limitada do que é um mal, né, colocando numa única criatura. E a gente sempre tem que lembrar que essa condição é um estado transitório, né, de todos nós, né, e que a gente, à medida que vai melhorando, a gente vai saindo dessa condição primitiva, né, mais próximo do início. Claro que a gente não pode esquecer que existe sim, né, aquelas criaturas, os seres que permanecem, né, no prazer de praticar o mal por séculos e insistem nessa condição por muito tempo. E aí, né, ainda muito ligados, né, nessa condição, existem falanges onde eles governam, coordenam, são responsáveis, né, por inúmeros espíritos que ficam ficam submissos mesmo, né? Então, de fato, a gente não pode fechar os olhos para isso. Existe sim essas falanges que elas tentam, na verdade, obstruir a progressão do bem, né, no planeta. Uma batalha muito intensa, mas lembrando que não há batalha que não tenha o amor como vencedor, né? O amor sempre vence. Então, é questão de tempo e de escolha e de esforço também. Então, pode passar, pode demorar um pouco, mas no final o amor sempre vencerá, né? E isso é não tem como ser diferente, né? Nós fomos criados para a felicidade e cada um no seu tempo e na sua percepção de como criatura de Deus vai chegar a esse encontro com a felicidade plena,
né, que é estar junto ao Pai, né, e se tornar uno a Ele, né, ao seu amor. Então, o capítulo que Emmanuel escolheu para essa reflexão é o capítulo 5 de Marcos, né, versículo 9. E fala assim: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Contextualizando um pouquinho, Jesus estava com os discípulos, né? E aí se aproxima um homem que, usando aí um vocabulário espírita, ele estava com um espírito obsessor, e esse homem se aproxima de Jesus, e quando o espírito obsessor percebe, sente a presença de Jesus, primeiro ele se assusta, né, com aquela luz intensa que Jesus emitia, refletia, e já começa ali reclamar, né, falar algumas palavras para agredir, e esse é o contexto. E aí, quando Jesus se aproxima dessa pessoa, né, com o espírito obsessor, e faz essa pergunta, né, qual o seu nome? E ele fala, Legião é o meu nome porque somos muitos. E aí, claro, né, gente, se a gente for pensar, imagina que Jesus precisava perguntar alguma coisa para aquele homem, né? Jesus sabe de toda a nossa vida, não só a presente como as passadas. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Então, a sua capacidade de conhecer, né, a sua ovelha não tem limites. Então, claro que Jesus, na verdade, estava aproveitando aquele momento para ter como lição, né? Então, ele faz essa pergunta propositalmente. Então, vamos iniciar, né, aqui as palavras do Emmanuel. O mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos Evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. Então, aqui ele pontua, e eu achei bem interessante, que ele fala que o espírito, ao perceber Jesus, entra em desespero, né? Porque ele recebe em desesperação. Então, e por que essa desesperação? Jesus refletia uma luz intensa, né? A gente houve várias passagens, né, do Evangelho dizendo que a se aproximar de Jesus, você simplesmente entrava em um outro momento, né? Você entrava como se tivesse saído de você mesmo, entrando numa outra realidade. Tanto que Jesus chamava, vem, segue-me, e as pessoas iam, né? Sim, abandonavam e iam, porque era uma atração pelo amor que ele irradiava, incontrolável. E ao mesmo tempo ele conseguia ver o nosso coração, né? Tanto as nossas potencialidades como as nossas fragilidades, nosso sofrimento, o nosso fazer. Então, quando esse espírito percebe Jesus, é como se ele estivesse sendo exposto naquele momento por tudo que ele já fez, né? E estava sentindo. Então, ele entra em desespero porque era um susto, né? Alguém te ver tão intimamente. E aí ele prossegue. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. Porque como Jesus, né,
precisava perguntar quem, o nome daquele ser, né, daquela criatura. Se Jesus sabia tanto, como que ele não conseguia ver aquilo, né? Então os discípulos não entendiam muito bem qual era o sentido dessa relação que Jesus, dessa atitude de Jesus naquele momento, né? E aí o Emmanuel prossegue, vamos entender agora. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. Então, Jesus o tempo inteiro, didaticamente, ele utilizava todas as ocorrências do cotidiano, onde ele estava com seus discípulos, né, os seus missionários que levariam a boa nova depois da sua partida, né, a sua volta ao reino. Esses discípulos, ele tinha a incumbência, a tarefa de disseminar o evangelho, a boa nova, né, Jesus vivo. E eles precisavam aprender, eles precisavam ter as suas lições com toda a simplicidade, né, que faziam com que eles absorvessem aquele conhecimento. Então Jesus utilizava como forma de educar, né, uma didática de educação, pegar esses momentos aonde ele, ao mesmo tempo que auxiliava aquele irmão em sofrimento, em vários momentos, inclusive nesse, com um irmão sendo obsediado, ele utilizava aquele momento para auxiliar esse irmão, esse filho, e ao mesmo tempo mostrar para os discípulos, fazê-los pensar e deixar uma lição, né? Uma lição, assim como as parábolas todas deixavam uma lição para que eles pudessem aprender, refletir, e aí Jesus elucidava toda aquela questão, né? Então, para isso, Jesus às vezes tomava atitudes ou fazia algum diálogo que é aparentemente desnecessário, porque Jesus tudo sabia, né? Tudo via, mas era necessário para que os discípulos, né, pudessem aprender. E ele segue. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um, né? O Cristo era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta, comparando ao mal em aludes arrasadores. Então Jesus, naquele momento de diálogo, quando o Espírito fala que ele é uma legião, qual é o significado, né? Estamos num planeta aonde, numa casa, numa morada, aonde a quantidade de espíritos nessa condição era muito maior, né? Porque ainda muito ligados aos sentimentos menos nobres, menos sublimes, né? Ao caminho do bem. E Jesus era um, mas Jesus era o amor, era a personificação do amor. E o amor tudo transforma, tudo vence, tudo muda, é sereno, é doce. Então, qual a parte simbólica daqui? Né? Que não importa qual, né, o sofrimento, qual a condição que se estabelece e continua no planeta. Por exemplo, o que nós vivemos hoje, que a gente vê guerras, ódio, brigas, uma divisão de valores, né, parecendo um retrocesso, muita violência. E basta uma pessoa com um amor tamanho, disposto a amar incondicionalmente, que esse amor vai contagiando todas as outras pessoas, e quando se percebe, se der conta, vai ter muito mais pessoas encharcadas de amor, e aí o bem assim prevalecerá. Jesus quis dizer isso, que na condição Jesus era um, com todo esse amor,
e ali aquele irmão estava representando uma multidão de pessoas ainda afeiçoadas com o mal. E mesmo assim, a transformação acontece, né? Porque o que faz movimentar toda essa nossa condição temporária de sofrimento e dor, movimentar e transformar para a felicidade, é o nosso esforço, né? Em seguir as leis divinas, nos aproximar das leis divinas. E isso que Jesus queria deixar para os discípulos, né? Para que eles compreendessem que apesar de todo o mal que ainda prevalecia naquele momento e aí duraria por muito tempo ainda, que no final a batalha, o vencedor com certeza era o amor, né? Embora com as dores necessárias para o burilamento, né, do espírito, mas o amor, ele não há derrota para o amor, nunca, jamais. E aí ele prossegue: se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Então, se estamos aqui, já caminhamos bastante e já temos essa noção, essa percepção de Jesus em nós, né, do amor por Ele, do amor dele por todos nós, de tudo que ele viveu, exemplificou aqui e continua, né, vivo, que a gente tenha a vigilância, que a gente tenha a sabedoria de o tempo inteiro estar atento para aquilo que pode nos tirar, né, da condução, da conduta reta, baseada no amor, nas leis divinas, no Cristo, né? Então que a gente possa vigiar a todo momento o nosso templo interior, né? O que move as nossas ações, o que carregamos no coração, o que alimentamos o nosso espírito, de que alimentamos o nosso espírito. E toda vez que a gente perceber, e a gente precisa estar com os olhos abertos para enxergar o mal que nos cerca, né, o tempo inteiro, são os apelos do mundo, né, para nos desviar da conduta correta, para que a gente vigie, que a gente perceba nos menores gestos, né, do nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda, se a gente lembra de fazer a nossa prece, pedir o auxílio à espiritualidade, a Jesus, e a cada passo a gente refletir se aquilo está sendo feito de forma correta, se não estamos magoando ninguém, se aquilo que está sendo feito você gostaria de que estivesse sendo feito para você. Então, se colocar no lugar do outro, é isso, vigiar, ser sereno, ser calmo, ser tranquilo, ter resignação, saber esperar, para que a gente tenha a nossa vida com a confiança no Cristo, com a fé crescendo, ativa, né? Com a prática da caridade, com o esforço em se melhorar. É isso. Essa vigilância é para todos os lados, para todas as atitudes que temos, né? Para todos os momentos de nossa vida. E assim, todas as ameaças que surgirem no nosso caminho, querendo nos desvirtuar do bem maior, que a gente possa ter a força e a capacidade de intimamente reconhecer aquilo que ainda está frágil e transformar, e assim seguirmos juntos para a vitória final, como diz Emmanuel, né? Com trabalho e vigilância até a vitória final. Então é isso, meus irmãos, que a gente possa vigiar, né? E seguir confiantes no amor de Jesus e no amparo do nosso Pai Celestial. Então, até a próxima, fiquem com Jesus e que a gente possa cada dia mais aprender a amar.
Um beijo grande. Até a próxima.